Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Culto Racional. Nós começamos um estudo no livro do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Estamos falando sobre os embates que o Senhor Jesus teve com os religiosos da sua época. Ali ele faz a defesa da sua missão e também da sua autoridade. Porque eles questionavam quem era Jesus, quem é você, né, e tal. E nós somos filhos de Abraão. Estou recapitulando para você. Nós somos filhos de Abraão, que Jesus falava coisas que conflitavam com as práticas que eles ensinavam para o povo. E as práticas que eles próprios, mantinham ao longo de tanto tempo. Jesus veio aqui trazer uma prática mais simples e objetiva acerca de vida com Deus, né? Então isso trazia muitos conflitos. Então Jesus está ali no embate com os fariseus, com os religiosos da época, né? E eu oriento você que quer pegar desde o início, pega aí o estudo desde o início, né? O estudo chama-se, aí você vai encontrar aí nos vídeos, né? Jesus defende a sua autoridade, a sua missão e a sua autoridade. Aí tem lá as partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Tá muito interessante e eu quero muito que você aprenda sobre isso, porque isso retrata e explica, né? Traz transparência a muitas coisas que a gente não entendia, mas a gente passa a entender os motivos pelos quais as pessoas têm tanta dificuldade de entender e compreender as palavras de Deus. Na mensagem passada, Jesus falou sobre isso. Jesus, ele diz, eu vou repetir aqui para você, bem rapidinho, ele diz assim, olha, porque os religiosos tinham dito, nós temos um pai que é Deus. Primeiro eles falam que o pai é Abraão, depois eles falam, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E Jesus fala para eles, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eles queriam matar Jesus. Ora, se Deus é pai deles, a revelação que Deus trazia para Cristo e Cristo para as pessoas, eles se identificariam, porque seria uma revelação que eles também teriam de Deus, porque é o mesmo pai. Mas eles estão dizendo que são filhos de Deus, que Deus é pai deles, mas eles querem matar Jesus, tem alguma coisa errada aí. Ele diz assim, qual a razão? Jesus faz a pergunta, foi assim que nós finalizamos a mensagem passada, do estudo passado. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E ele mesmo responde dizendo, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, se eu sou tardio em ouvir, eu ouço, mas não dou ouvidos, então é muito difícil, podemos dizer, que você não vai compreender a linguagem de Cristo. Você não vai entender o Evangelho. E ele segue dizendo o seguinte, uma das palavras mais contundentes que Cristo usa, né? No João capítulo 8, a partir do versículo 44 agora, dando continuidade, ele continua falando com os religiosos ali, dizendo o seguinte, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Olha que coisa pesada. Vocês estão falando que Deus é pai de vocês. Lá atrás um pouquinho, Jesus estava falando que eles faziam o que eles viam no pai deles, né? Que eles seguiam o que o pai, faziam as obras do pai deles. Aí eu disse para vocês, preste atenção lá na frente quem é esse pai. Aí ele fala aqui, ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Simples assim. Jesus, palavras dele. Tem gente que não gosta, né? O religioso nunca vai gostar. Mas é isso, Jesus foi direto no assunto. E essa é a beleza do Evangelho e da verdade. A verdade pode ser feia, mas ela é verdade. Então tá aqui, ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Você está falando que pai é Deus, mas vocês querem me matar. Você sabe por que vocês querem me matar? Porque o pai de vocês é o diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nossa, olha o embate, olha o embate. Então Cristo, ele não ficava preocupado em agradar. Ai, mas ele veio salvar a humanidade, mas se eu for falar desse jeito, eu não vou conseguir salvar essas pessoas. Mas lá no início ele já falava, eu vou me retirar. Lembra do estudo? Lá no primeiro dia, vou me retirar e vocês vão perecer no pecado de vocês. É duro Jesus falar isso, uma vez que ele é o Salvador e vinha trazer a redenção. Mas é porque tem pessoas que elas vão morrer rejeitando a verdade.
Então, se você é uma pessoa que sempre está rejeitando uma coisa tão simples, Jesus foi logo na ferida. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Não tem nada com Deus. E toda a aparência, né? Porque aquele pessoal tinha toda uma aparência, toda uma postura religiosa, de práticas de cerimoniais. Você está vendo como que isso não tem nada a ver? Você está vendo como que isso não determina as aparências, as formalidades? Isso não determina que você seja de Deus. Isso não determina que Deus é teu pai e que você é filho dele. Então não se iluda, já falei, não se iluda. Se o principal, que é a palavra, já está distorcida, já está deturpado, esquece todo o resto. Ai, pode cantar bonito, louvor lindo, pode ter trabalho com criança, trabalho social, trabalho com grupo, com jovem, pode ter trabalho que for, com presídio, com o que quer que seja. Se a palavra, que é o principal, já está distorcido, está deturpado, acabou. É para inglês ver, como diz o outro. E Jesus disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Aí entra também outra parte que a gente vê muito hoje, a gente está vendo muito hoje isso acontecer, as pessoas que vivem na prática dos pecados, da vida errada, da vida louca aí, e elas entenderam que elas vão lá para a instituição, lá para a igreja, e elas vão lá, levam lá a sua Bíblia, e passam momentos lá, levanta a mãozinha, canta o hino, chora na presença, e eles acham que está tudo certo, Deus é amor, eu posso continuar vivendo na vida pregressa, pervertida. Eles acham que pode continuar vivendo assim. Eles entendem que pode continuar vivendo dessa forma, que não tem problema nenhum. E esse é o erro, porque não adianta você dizer que é filho de Deus se você continua satisfazendo a vontade do diabo, como ele diz aqui. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Você está dizendo que é de Deus, satisfaça a vontade de Deus. Como é que eu sei da vontade de Deus? Entenda o Evangelho. Se permita entender o Evangelho. Aí ele diz assim, quando ele profere, ele foi homicida desde o princípio, está falando do diabo, desde o princípio ele foi homicida e jamais se firmou na verdade. Comportamento de uma pessoa que o Deus é pai dela e que ela é filha de Deus, ela se firma na verdade. Ela se isola e procura se abster da mentira. Agora, ao contrário, é o seguinte, a pessoa que ela não se firma na verdade, a pessoa que ela jamais se firma na verdade, é aquela pessoa que está toda hora, sabe? Ela sempre está, não vem com essa, não, é que eu sou pecador. Querido, nós somos de natureza pecaminosa. Mas por que a gente tem que estabelecer e estruturar a nossa vida com Cristo? Estar aos pés dele, né? Não é para ser mais que ninguém, nem melhor que ninguém, mas ser melhores como ser humano. E a gente aperfeiçoar a nossa vida com Deus, para que o pecado seja realmente extirpado, para que o pecado seja realmente suprimido, ou reprimido, ou sabe, não, silenciado. Para que, como disse Jesus, né, conhecereis a verdade te liberta. Então, se permita. Aí ele diz assim, não se firma jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Tem gente que tem facilidade de levar uma vida enganosa. Tem gente que tem facilidade, não acusa viver na mentira e nem falar mentira. Fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então uma das coisas que acontece na vida de uma pessoa que ela realmente serve a Deus, é discípulo de Deus, do Senhor Jesus, e é cristã legítima, é que ela não vive na mentira. Ela não consegue, ela passa mal, ela não se associa à mentira. E nem vida de aparência. Tá claro isso? Aí ele diz assim, ó, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Sabe? Porque a verdade conflita com a mentira e a pessoa está vivendo na mentira, então quando vem alguém com a verdade, ela não dá crédito. Tem que destruir a imagem daquele que está trazendo a verdade. Quem dentre vós, aí ele diz assim, ó, quem dentre vós me convence de pecado? Quem é que poderia apontar o dedo para Jesus para falar de algum pecado dele? Essa é a moral de quem vive na verdade. Pode falar o que de mim? Quem pode falar? Né? Quem aqui pode me convencer de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Poxa, se você não encontrar
a mentira em mim e eu estou te trazendo a verdade, qual é a razão que você não crê? Que é isso que a gente queria entender. Se Jesus é verdade, por que você quer outro? Por que você continua vivendo na mentira? Por que você vive no auto-engano? Por que você fica exaltando lideranças? Fica exaltando, que nem eles faziam com Abraão, faziam outros embates, era com Moisés, sobre Moisés. Como eu já falei aqui, o problema não são esses homens fizeram a parte deles. Mas eles não estão acima de Cristo. Jesus está acima. E para terminar, ele diz assim, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Duro isso aqui, hein? Discurso duríssimo de Jesus. Já começa dizendo que, olha, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Vocês estão dizendo que Deus é o vosso pai? Vocês são do diabo, que é o vosso pai. E vocês querem fazer a vontade dele. Sempre estão querendo satisfazer os desejos dele. Essa que é a verdade. Jesus falando para eles. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus irado ali falando com eles. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quer dizer que eu chego com a verdade, vocês não creem. Mas no diabo você crê. Entende? Nós estamos vivendo esse tempo ou não estamos? Fala a verdade. Estamos vivendo esse tempo ou não estamos? Quem dentre vós pode me convencer de pecado? Alguém aí pode apontar o dedo para mim? Quem convence do pecado é o Espírito Santo, né? Por isso que o Espírito Santo faz essa obra de fazer a gente entender o erro que a gente comete e o erro que a gente vive. E ele fala assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Já viu aquelas pessoas que têm prazer na palavra de Deus? Mas tem aquelas que, já vem falar de Bíblia, já vem, não gosta, não é? Aí você já tem que levantar a antena. Né? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aí não sou eu que estou falando, né? Eu só estou transmitindo o que Jesus disse. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Isso aqui precisa explicar que a pessoa que ela não dá ouvidos à voz de Deus, do Senhor Jesus, está falando dele, né? Do Senhor Jesus, não é de Deus? E aí? Se você vai com um discurso desse no politicamente correto hoje, no politicamente que eu chamo de nojento, você fala assim, vocês não são de Deus porque vocês não dão ouvido à voz de Deus, do Senhor Jesus, vocês dão ouvido a muitas outras coisas, a filósofos, a pensadores, a reformadores, a um monte de coisa, mas vocês não dão ouvidos a Jesus, vocês não são de Deus, acabou. Aí você vai ver o rebook da. Mas Jesus falou, e a gente tem que falar o que ele disse. Então, mas o embate não termina não. O embate não termina não. Os judeus vão para cima de Jesus. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Vamos ficando por aqui no estudo de hoje, mas amanhã a gente continua. Então deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.